Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Último Sorriso na Cidade Partida, esse lançamento então da editora Trama. Pra quem não viu, eu fiz um unboxing aqui no canal de um super press kit que eu recebi da editora Trama, eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser conferir. Ali eu falo um pouquinho mais sobre essa nova editora e sobre todos os títulos que eles pretendem, né, todos os gêneros que eles pretendem trazer aqui pro Brasil. Mas hoje o vídeo então vai ser sobre esse primeiro lançamento de fantasia aqui, que se chama O Último Sorriso na Cidade Partida, que é o livro de estreia então do autor Luke Arnold, o autor que também é ator. Ele fez um papel principal então naquela série de TV chamada Black Sails, né, que é uma série de piratas bem legal, né? Então pode ser que vocês conheçam o autor daí. E antes de eu começar a falar sobre esse livro aqui, eu queria deixar um recadinho também que para quem é seguidor aqui do Diagonal, vai ter um cupom então de desconto no Submarino de 20% de desconto, tá? Não só nesse livro, mas também como nos outros livros lançados da editora. Esse cupom é válido até um certo dia ali de abril. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, então, para vocês irem lá e conferir essa oportunidade de comprar esse livro aqui. Gente, esse aqui é o primeiro volume, então, de uma série que vai se chamar Os Arquivos de Fat Phillips. O Fat Phillips, então, que é o protagonista, então, desse livro, é o personagem que vai nos contar tudo o que está acontecendo, não só com ele, mas também na cidade em que tudo isso se passa, que é a Thunder City, então, que é a cidade partida. Esse livro é uma fantasia contemporânea, então, uma fantasia urbana, tá? Então a gente vai ter uma realidade aqui não muito diferente da gente, mas claro, né, com os toques que fazem todo o diferencial, né, do gênero de fantasia, e que a gente vai ter então elementos da fantasia inseridos no nosso mundo contemporâneo, tá? E o que acontece aqui? Fazem 6 anos que existiu um grande evento chamado o Coda, e esse evento marcou então a extinção de magia nesse mundo, ou seja, fazem 6 anos que a magia simplesmente deixou de existir. E aqui nesse mundo a gente tem criaturas de diversas formas, então a gente tem fadas, vampiros, lobisomens, sereias, gnomos e até dragões, então é um mundo realmente muito rico, muito vasto, e todos esses seres tiveram que lidar então com a falta de magia, que era mais ou menos ali a energia fundamental que regia esse mundo. Então aqui a gente vai conhecer, né, esse protagonista que é o Fat Phillips, que é então um ex-soldado do exército humano, né? Só que hoje em dia, então, depois do Coda, ele tá se virando ali como um detetive particular, como um faz tudo ali, o que cair na mesa dele, ele meio que faz em busca de dinheiro, ele faz o que ele precisa fazer para sobreviver. Mas logo de cara a gente já entende ali que ele sente uma grande culpa, né? Que ele tem uma grande ligação com o Coda, e isso a gente vai descobrir só mais pra frente. Vai surgir a oportunidade, então, do Fat investigar o desaparecimento de um professor de uma escola ali da cidade, né? O professor Edmund Ree, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, mas se eu tiver errado, gente... Mas eu acredito que seja Edmund Ree, sim. E ele é um professor vampiro, tá? E ele tem, assim, mais de 400 anos, se eu não me engano. E que nessa realidade, os vampiros, eles não estão mais como eles eram antes, né? Como eles precisavam da magia para serem imortais, né? Hoje em dia eles já estão meio que em decadência e são poucos os vampiros vivos. Então o diretor dessa escola vai contratar o Fat para tentar descobrir o que aconteceu com esse professor. E esse é o plot inicial dessa história. Então a gente partindo junto com o Fat para tentar descobrir o que aconteceu. Junto com isso a gente vai começar a entender mais ou menos como é que funciona a Thunder City hoje e como todas essas criaturas então estão lidando com a falta de magia. A gente vai entender ali mais ou menos um contexto em que algumas criaturas elas se adaptaram de uma forma melhor que outras, como no caso dos vampiros, né, que estão realmente definhando lentamente. Eles basicamente estão realmente morrendo dia a dia, porque enfim, né, gente, eles precisavam de sangue, né, para sobreviver, e meio que sem a magia isso não pode acontecer mais. Então eles estão morrendo lentamente. E era a magia também que fazia com que alguns seres fossem mais superiores que os outros, né? O que é normal, né? Nesse livro a gente não tem muita diferenciação das criaturas. Os dragões são realmente como a gente conhece, as fadas são como a gente tem uma noção, os vampiros também, os lobisomens. Tem uma coisinha ou outra diferente, o que traz um ponto de originalidade para a história, mas o básico ali do que a gente conhece desses seres, né?
são os mesmos. E com o término da magia, é óbvio que todas essas criaturas, elas acabaram virando mortais e, portanto, todas iguais aos humanos. Isso é um ponto bem interessante da história, porque aqui os humanos, então, eles veem uma oportunidade de talvez se sobressair ou ter uma certa ascensão ali, de virar um ser nessa sociedade que até então era mundana, assim, simples, para um ser ali que tá de igual a igual para todas essas outras criaturas mágicas. E aqui também a gente vai entender mais sobre essa cidade, tá? Que a cidade, ela continua a mesma, mas com mudanças drásticas, então, da forma como ela funciona. Uma cidade que até então era próspera, então, por causa da magia, agora ela meio que mostra todas as consequências de uma guerra. E aqui que a gente vai conseguir analisar algumas consequências socioculturais, né? Culturas diferentes entre todos esses seres vivendo em comunidade. A gente vai ver diferenças políticas também e econômicas de certa forma, porque tudo isso tá interligado, né? Mas essa cidade, então, ela não deixa de sofrer consequências, ela também está corrompida, né, pela falta de magia. Ela também foi um dos principais personagens, vamos dizer assim, que sentiu o baque, né, com tudo isso. E falando um pouco mais sobre essas criaturas, né, a gente vai perceber não só mudanças físicas com esses personagens, mas também a gente vai ver essas criaturas tendo que lidar também com questões identitárias ali, né, de que elas não são mais aquilo do que elas eram, então isso afeta também a autoestima de algumas criaturas, o ego, né, elas eram criaturas poderosas e agora não são mais, e isso é passado ao longo das páginas para nós, a gente vai percebendo, o que é bem interessante, né, a gente imaginar um universo em que, e se um vampiro não fosse mais um vampiro de fato, sabe? E se um lobisomem ele perdesse seus poderes? É bem interessante a gente ver esses pequenos detalhes durante a narrativa. Então a gente percebe ali que mesmo as criaturas mais poderosas, elas precisam se readequar nesse mundo, sabe? Elas precisam aprender a viver de uma forma diferente nesse mundo. E falando então finalmente sobre o nosso protagonista, né, que é o Fat Phillips. Você se engana. Aqui a gente tem um anti-herói, tá, gente? Mas assim, você vai se enganar muito se tu acha que tu vai chegar nesse livro amando esse personagem, porque, tipo, eu gosto de personagens anti-heróis, gosto de como eles são legais, não sei o quê. Não vai ser muito bem o que vai acontecer aqui. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Fat, tá? Eu confesso. Mas ele é super... Ele não tem escrúpulos, assim, ele é meio nojentinho, algumas coisas que ele faz pra impressionar. Ele tem uma índole bem duvidosa, então a gente meio que duvida dele. Ele também tem uma questão, então, com o Koda, que a gente não sabe o que é, mas ele carrega uma certa culpa com tudo que aconteceu, então a gente não sabe muito bem como, de fato, ele está ligado a essa extinção da magia, então a gente fica tentando descobrir isso também no meio da trama, né? Então tem vários mistérios acontecendo. A gente tem essa ligação com o Fat com a falta de magia, a gente tem o desaparecimento do Edmund, a gente tem tudo que tá acontecendo com a Thunder City, então são várias questões que a gente tem que ficar prestando atenção, tá? E com o Fat não é diferente. Então nem sempre eu concordei com algumas atitudes dele, ele tem algumas falas aqui bem problemáticas que eu tenho vontade de esganar ele, sério. Mas a gente meio que entende que isso faz parte de quem ele é hoje e de como ele deixou um pouco de raiva, rancor, né, dominar ele como pessoa, né, como ser humano. Isso faz com que a gente fique ainda mais curiosa com o que está por trás, então, desse mistério envolvendo ele, sabe? A gente fica muito curiosa para conhecer mais ele de fato, mas ele realmente é um personagem muito fechado, sabe? A gente não tem muitos detalhes, porém, a gente vai descobrindo um pouco mais disso mais pra frente. E aqui, através do Fat, que a gente vai perceber muito, assim, que como o autor, ele traz, carregando junto com esse personagem, alguns temas bem emblemáticos, assim, pra história, mesmo sendo uma história bem introdutória, e eu acredito que vai fisgar muitos leitores, assim, que estão sendo incluídos dentro desse gênero, mas aqui ele vai trabalhar muitos temas como arrependimento, penitência, de certa forma, tá? Porque o Fat realmente faz coisas, como eu falei, ele faz algumas coisas pra impressionar, mas eu não entendo muito bem até que ponto ele não faz aquilo porque ele tá se sentindo muito culpado e ele acha que ele merece aquilo que acontece com ele, sabe? Ele vai ter diversos momentos que tu vai perceber isso. E também vai falar muito sobre esperança, né? Como
ele se sente muito culpado por ter tido esperança alguma vez na vida dele, como ele sofreu consequências com tudo isso. Então, por causa disso, por causa de tudo isso estar ligado ao Fett, ele acaba sendo um personagem interessante por causa de todo esse mistério que envolve ele, sabe? Por todos esses sentimentos. Falando um pouquinho sobre os personagens secundários, eu não vou falar muito sobre eles, porque como eu falei, o Fett Phillips, ele é um personagem muito fechado, então todos os personagens que estão ali no presente, né, interagindo com ele, a gente não consegue sentir uma aproximação e por causa disso o leitor não consegue se ligar com esses personagens, tá? Porém, isso não acontece quando a gente vai ter alguns flashbacks do passado. Um passado em que o Koda não existe, então, portanto, há 6 anos antes, onde a gente vai perceber ali uma Thunder City completamente diferente, com os personagens, né, interagindo de uma forma diferente. E é nesses flashbacks que a gente vai conhecer realmente quem o Fett era, com quem ele andava, com o que ele se envolvia, com os personagens secundários que ele tinha ali uma certa amizade. Então é mais fácil realmente a gente se envolver com esses personagens secundários do passado, porque como o Fett está mais aberto a eles, a gente acaba conhecendo mais eles, o que é muito legal. Eu acho que essa história ela tem elementos muito interessantes, assim, que fazem dessa leitura ser especial realmente, sabe? A gente tem vários elementos aqui que provavelmente a gente já viu em outras histórias, tá? Que são elementos já conhecidos, mas aqui funcionam muito bem juntos. E eu gostei muito disso, da forma direta que o autor aborda esses assuntos e como ele, que mesmo ali dentro de uma normalidade, dentro do gênero, acaba sendo algo diferente, algo que nos atrai, que faz com que a gente anseie mais por conhecer essa história. Então eu acho que é um diferencial dele e por causa disso eu acho que esse livro funciona muito bem também para fãs e também para quem quer se aventurar num novo gênero. Eu gostei muito dessa mescla que o autor fez, né, dentro do livro dele, onde ele correlaciona então elementos do nosso dia a dia com criaturas fantásticas. Pra quem me conhece, eu jogo World of Warcraft, que é um jogo de MMORPG, e dentro desse gênero tem todas essas criaturas que o Luke Arnold ele menciona no livro dele, então provavelmente ele usou muita referência da cultura geek, da cultura popular, né, dentro da própria história dele, o que é muito legal, sabe? Ele trazer certos elementos com que os leitores possam se identificar. E eu, assim que aparecia uma criatura nova, eu correlacionava com alguma criatura do jogo. Eu vou tentar colocar aqui do lado, mas, por exemplo, tem os próprios vampiros ali, eu tô correlacionando com os novos vampiros que tem aí nessa nova expansão do World of Warcraft, que vem de Heavendracht, se eu não me engano. Vou colocar a imagem aqui pra vocês entenderem, que também são alguns vampiros, assim, em decadência, né? Que estão ali sofrendo algumas consequências pela falta de magia. Eu achei isso muito legal. Também no World of Warcraft a gente tem dragões, a gente tem gnomos, a gente tem goblins, a gente tem elfos, então são realmente muitas criaturas que, assim que apareciam no livro, eu conseguia ter uma personificação desses personagens, o que fez com que eu curtisse ainda mais a leitura. Por causa disso e por causa dos capítulos curtinhos, né, porque o livro ele realmente tem capítulos bem curtinhos, isso acaba contribuindo com que eu terminasse a leitura mais rapidamente. O ritmo que o autor emprega aqui é realmente muito bom. O enredo também ele é muito dinâmico, sabe? Sempre tá acontecendo alguma coisa, apesar de não ter tanta ação. Tem umas cenas bem legais, assim, de luta, de perseguição, mas elas são meio que pontuais, mas mesmo assim tu fica muito em cima da trama, seguindo exatamente os passos do Fett. E ao longo desses capítulos, como eu falei, a gente vai ter os flashbacks do passado, sabe? E não é uma quebra de narrativa quando isso acontece, pelo contrário, a gente quer realmente saber como é que aquela sociedade funcionava, né, antes do Koda, a gente quer saber como que era esse personagem antes, então a gente fica ali torcendo pra saber o que tá acontecendo no presente, o que tava acontecendo no passado, até realmente tudo acontecer. E falando sobre o título do livro, né, gente, que é O Último Sorriso na Cidade Partida. Ele é um detalhe, gente, muito sutil, porém muito marcante, melancólico, assim, tem um quê agridoce, mas que quando tu entender isso, sabe, acho que vai te tocar muito como leitora, assim, tu vai ficar bem feliz e triste ao mesmo tempo, né, de ter descoberto isso, mas eu achei uma sacada muito legal do autor, realmente, acho que dá um toque especial pra história, dá uma importância, né, especial para o personagem e para o que tudo isso tá envolvido junto com o título.
mas eu achei um significado muito bonito. De forma geral, gente, essa foi uma leitura muito gostosa de fazer. Eu fiquei muito curiosa para os próximos volumes. Esse aqui é um livro curtinho, tá? Tu vai conseguir ler em um dia e se tu pegar assim realmente para ler, mas é uma história que tu vai ficar muito curiosa a todo momento, e ele também é bastante introdutório, tá? Então tu vai entender muito bem o que tá acontecendo ali de forma inicial, porém ele termina de um jeito que tu vai ficar muito curiosa para saber para onde essa história vai ir a partir daqui, tá? E eu, sinceramente, eu não faço ideia, e é por isso que eu quero muito, muito, muito já ler o segundo volume. Se vocês curtem uma história, uma fantasia urbana muito bem construída, com um universo bem legal, bem rico de se conhecer, um personagem ali que eu amo e que eu odeio, que tem um tom ácido ali na narrativa, que tem seres mágicos e mistério, eu tenho certeza que você vai se deixar levar por essas páginas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Como eu disse, vai ter um cupom de desconto na Submarino aqui na descrição, onde vocês têm 20% de desconto na compra de todos os títulos da editora Trama, certo? Obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dá like nesse vídeo para ajudar a divulgação, né? Vamos ajudar o coleguinha e que mais pessoas conheçam o Estante Diagonal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!